Oi, eu sou o Gabriel e eu posso falar um pouquinho de Deus com você? O Senhor colocou muito forte no meu coração para me falar sobre processos. Tanto na nossa vida quanto na Bíblia, nós podemos ver claramente os processos de Deus na gente. Quando nós confiamos plenamente no Senhor e entregamos tudo a Ele, confiando que Ele vai nos direcionar para o caminho certo, algumas coisas diferentes acontecem na nossa vida. Muitas vezes o Senhor nos mostra um alvo que nós temos que seguir, uma direção. Só que entre onde a gente está e a direção, a promessa, a bênção, a gente passa por um caminho. E hoje eu quero chamar esse caminho com você de processo. No processo de Deus, acontecem várias coisas, mas principalmente dentro da gente. Nós podemos ver claramente na Bíblia que Deus não entrega nada a quem não está preparado. É como a gente dá uma faca a uma criança, não tem como dar certo. Por isso, nesse processo, o Senhor vai nos amadurecendo. Vou dar um exemplo. Deus disse para o povo de Israel que eles iam para a terra prometida. Uma terra perfeita, incrível e tal. Mas, entre o lugar que eles estavam e a terra prometida, eles tiveram que passar pelo deserto. E é nesse deserto que eles passaram pelo processo de Deus. Pode pegar a história de qualquer personagem bíblico, você vai ver esse padrão se repetindo. Hoje eu quero falar com você sobre qual que é o propósito do processo. Qual que é a finalidade e como é que a gente pode corresponder com Deus? Eu acho que o primeiro ponto é sobre a murmuração, a desobediência e a incredulidade. Eu dei esse exemplo do povo de Israel, que eles passaram pelo deserto, pelo processo até chegar na terra prometida, e esse foi um exemplo que falhou. Se a gente for ver, o povo não conseguiu chegar na terra prometida por um motivo: eles murmuraram contra Deus, eles desobedeceram Ele. Mas eu acho que, acima de tudo, eles não acreditaram nele. Se a gente for ver, o resultado é a murmuração, mas a origem é a incredulidade. A própria Bíblia adverte sobre isso. Em 1 Coríntios 10:10 diz assim: não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. E, em um versículo anterior, ele fala sobre a incredulidade também. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, o povo de Israel no deserto, nesse caso. E foram mortos pelas serpentes, que foi um caso que aconteceu com eles. Mas o que eu quero dizer com isso? Transformando isso em uma forma prática, quantas vezes começa a acontecer algumas coisas nessa vida que a gente não entende por que isso está acontecendo? E em vez de a gente confiar em Deus, sabendo que Ele está cuidando de tudo, a gente começa a reclamar, a desobedecer e a não ter fé. A gente pode perceber que se a gente tivesse confiado, a gente não teria murmurado. Então eu acho que a raiz disso tudo é a incredulidade, a falta de fé. E a falta de confiança no caráter de Deus. Se a gente entregou nosso caminho pro Senhor, você acha mesmo que Ele vai cuidar de tudo? Eu acho que Ele vai, não é do caráter dele não fazer isso. Na Bíblia diz: antes era jovem, hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem seu filho mendigar o pão. Quando nós somos justificados por Cristo, nós não temos que temer, nós devemos confiar no Pai e saber que Ele faz tudo pro nosso bem. Mas, no meio tempo, a gente também não deve só não reclamar, mas se aprender o que está acontecendo. Eu creio que Deus tinha tanta coisa linda para ensinar no deserto pro povo de Israel, mas eles não corresponderam porque eles não tinham um coração ensinável. Em Provérbios 3, do 5 ao 6, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. E eu acho que é isso que a gente tem um coração ensinável. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Quantas vezes a gente não faz? Nossa, seria tão mais fácil se fosse assim, ou se fosse assim. Mas a gente deve confiar no Senhor e não se apoiar no que a gente vê. Ele vê muito além do que a gente vê. Ele sabe o que é melhor pra gente. Ele não faria nada para nos prejudicar. Lembrando, isso é se a gente confia nele e entrega tudo ao Senhor. E por último, o propósito de tudo isso. Em Jó 42:5, eu acho que é um versículo que consegue resumir o porquê dos processos. Eu te conhecia só de te ouvir, mas agora meus olhos te veem. Jó passou por poucas e boas aqui, durante o livro todo, mas no último capítulo ele reconhece que agora, depois do processo, ele tem mais intimidade com Deus. Ele confia mais em Deus. Agora ele consegue vê-lo. Não só de ouvir falar de um amigo distante que disse que confia em Deus e que vive com Ele, mas agora pessoalmente. Assim como é da vontade de Deus que nós também caminhemos com Ele. Eu sei que não é fácil, mas nós devemos crer que o Senhor está no controle de tudo. Entrega os seus caminhos ao Senhor e Ele endireitará as suas veredas. Ele vai te guiar, vai te conduzir. Entrega tudo para Ele que vai dar certo. Talvez não do jeito que a gente imagina, mas do jeito que é bom pra gente. E caso você esteja passando por isso, eu gostaria de ler 3 versículos que talvez possa te ajudar a continuar no processo, sem desanimar. Hebreus 12:11 diz assim: na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Tiago 1, do 2 ao 4, diz assim:
Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte nada. Em algumas versões dizem para que vocês amadureçam, sejam íntegros, para que sejam maduros e íntegros. Em Hebreus 6:11 diz assim: desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé, paciência, herdam as promessas. Obrigado por ter assistido até aqui. E muito além do que conhecimento, vamos tornar isso prática. A gente pode orar? Senhor, nosso Deus e Pai, entregamos tudo o que temos nas tuas mãos. Pai, todos os nossos caminhos nós entregamos a ti. Nossas alegrias, nossas tristezas, nossas preocupações, nossos desejos, nossos anseios, entregamos tudo em tuas mãos, pois o Senhor sabe o que é melhor pra gente. Senhor, caso essa pessoa esteja passando por um processo, eu te peço, Pai, toque sobrenatural do alto. Senhor, o renovo no seu toque do seu amor, Pai. Senhor, eu te peço, caso essa pessoa esteja passando por um processo, Senhor, renova ela, Pai. Ajuda, Senhor, ela de força, coragem para prosseguir e não desistir. Senhor, nos dê um coração ensinável, Pai. Pai, que nós podemos passar por isso e aprender com isso, confiando que somente o Senhor conhece todos os nossos caminhos. Somente o Senhor sabe o que é bom pra gente. Pai, toca-nos com o seu amor. Nos surpreende mostrando o seu caráter, Pai. Porque somente nele nós podemos apoiar nossa fé, sabendo que o Senhor sabe o que é melhor pra gente. Queremos te conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Por isso estamos aqui, Pai, em tua presença, diante de ti com confiança, sabendo que Jesus abriu um novo e vivo caminho. É por causa dele que nós estamos aqui. Ele é o fundamento da nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé, Pai. Nós te agradecemos e nós já te antecipamos em te dar honra, glória e louvor por aquilo que o Senhor fez na nossa vida e por aquilo que o Senhor vai fazer, pois confiamos em ti. Te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe.